Salve, rapaziada! Começando mais um Bradocast! o podcast oficial de Caxias do Sul. Olha só. É muito pesado, bonito né? falar isso, né, mano? Claro que Fico é bonito. muito feliz. Não é Então, bonito? É bonito. eu já ia pedir, tamo aqui com quem, canal? Que isso? Estamos aqui com um cara que foi muito bem falado, tá? Olha só, foi muito bem falado. Muito bem apresentado. Muito bem apresentado. Mais conhecido como Tesser ou Luiz, como é que... Tesser, pode Tesser? ser por Tesser aqui Tesser, na mas- Caxias. É. O pessoal te conhece mais. Pô, legal o teu relógio, gostei. Eu fiquei com inveja que eu tô sem relógio. Ó, tá na mão quando quiser emprestado aí. Ah, então, pô. A gente já faz tem Airbnb, tem Airbnb, a gente pode fazer para relógio só. Ele tá deixando ele pra mim, né? Aqui, quando ele chegou antes, ele perdeu um celular, agora tá deixando o A relógio. gente pode fazer um brick aí, cara. Eu não vou fazer isso porque uma vez um amigo meu emprestou o relógio pra eu usar ali. Ele foi embora e o relógio ficou comigo uns 3 meses. Então, não vou fazer isso. Cara, mas eu não ia ser um aluguel de relógio, né, cara? Era tipo Airbnb, né, cara? 100 pila um dia, se tu ficar 3 meses, tá de boa. Melhor é pra ele. Às vezes tu encheu o bolso dele, bacana, né? Enfim, recadinhos iniciais, Carlão. Manda bala. O recado mais importante da sua noite é o QR Code que tá aparecendo ali do lado do Brunão. O que é esse QR Code? Esse QR Code é para você que tem um desejo genuíno de nos apoiar. Então, se você quiser esse QR Code, o que é o QR Code? É um QR Code do Pix, do Bradocast. Se você tá com preguiça de ler ou não consegue ler porque tá vendo no celular, a chave do Pix é? bradocast@gmail.com. Perfeito. Então, ou você escaneia, né? Exato, pode escanear o QR Code ali, ou você digita no seu banco. bradocast@gmail.com e É envia isso. um Pix pra gente. É isso. O Apoia-se continua ali embaixo. Quem quiser, o Apoia-se também tá lá. Link da descrição. Siga no Instagram, @Bradocast. TikTok, Bradocast. Twitter, Bradocast. Spotify. Bradocast, importante Spotify. O que tem que fazer? Tem que seguir e baixar o episódio. Olha só. E o YouTube? O YouTube tem que ativar o sininho, né? E tem É. que se inscrever. E E curtir. qual que é o mais importante? Dá o like. Cara, eu fiquei com uma dúvida. Se eu assisto o podcast Tá? e não baixo o episódio, isso não monetiza? Não sei se funciona assim. É. Porque a monetização do podcast em plataformas de streaming sem ser o YouTube, por exemplo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast também, é um pouco diferente. É. Ele pega mais por visualização que tu tem, entendeu? Não é questão de baixar. Baixar é uma métrica só que tu É. tem. Entendeu? Porque Por aí exemplo, aparece como reproduzido, isso aí conta, né? Porque É. eu, por exemplo, não baixo, mas reproduzo, né? Sim, 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 sim. sim. Funciona da mesma maneira. Quando tu baixa, é como se tu só estivesse expressando um interesse maior pelo podcast daquela pessoa. Aí o algoritmo entende e entrega mais. Isso. Aí o YouTube é aquele sistema de monetização que é 4.000 horas e 1.000 inscritos, aí ele libera a monetização, que tem todo aquele sistema que é anúncio e tudo. Mas aí vai um caminhozinho ainda. Vai. Não tanto. Né? Mas Cadê os caxienses aí, né? Pra ajudar um podcast de Caxias, né? Cadê os Caxias para ajudar o podcast de Caxias do Sul, Eu né? sempre ouvi falar que o pessoal de Caxias era bairrista, que gostava. Tá aí a hora de Tá aí mostrar a que é hora. bairrista, É né? isso. Torce pro Juventude, torce pro Caxias e apoia os podcasts de Caxias, né? perfeito, tá? Viu? Fica o recado para quem tá assistindo. Você que é caxiense e está me vendo nesse momento, queria vergonha na cara e se inscreve aí, O pô. mínimo é dar o like, se inscrever e compartilhar, né? Tá de O sacanagem. mínimo, mas é o mínimo que a gente aceita. Ah, mas tu é daqui, Tesser? Tu falou que dos Não, eu sou de caxienses? São Leopoldo. São Leopoldo. Mas já trabalhei em Caxias, e agora trabalho em Caxias, já trabalhei em Bento Gonçalves também. Bento, cidade do vinho. Trabalhei em Arvorezinha, trabalhei em Rio Grande, trabalhei em Canoas também. Aham. Mas agora eu me lembrei de um episódio quando eu estava trabalhando em Bento, né? Que tem toda uma competição aí, né? Uma coisa Aham. assim. Aí eu digo, se o pessoal de Caxias não monetizar, vamos pedir o pessoal de Bento monetizar. Pois é, vamos fazer a Aí, competição ó. já. A gente vai nos lados. A gente vai se mudar pra Bento, tá ligado? Não, a gente continua aqui, mas agora é o podcast oficial de Bento. Mas ninguém precisa saber que a gente Ninguém continua. precisa saber. A gente finge que leva a estrutura pra lá, né? É, não. E dessas cidades, qual foi a melhor que tu morou, assim? Que teve a melhor experiência? Que pergunta fácil de responder, porque não é porque eu estou aqui, né, cara? Mas essa é a terceira vez que eu estou trabalhando em Caxias. Então eu trabalhei uma vez, gostei. Trabalhei outra vez, gostei, isso tudo início dos anos 2000, depois 2010, e agora surgiu a oportunidade em 2019 e eu voltei para Caxias. Voltou. E tenho grandes amigos aqui em Caxias,
tem um time de futebol aqui em Caxias, para jogar e para torcer, tá tudo certinho. Pra torcer qual? Para torcer os dois, Juventude e Caxias. Ah, não, perfeito. Legal. Porque eu sou do Grêmio, porque eu sou do Grêmio. Ah, tá, perfeito. Então faz sentido. Então estamos na maioria, né? Que também sou do Grêmio. Boa. Eu não. Colorado aqui. E quem está nos assistindo também pode dizer que time que torce, né? Pode, mas mais que isso, pode fazer um pix propósito toda hora, tá ligado? Cara chato, cara. Enfim, Tess, como é que tu era na escola? Vou te fazer essa pergunta. Como é que tu era pequeno? Fundão? Legal. Acho que na escola eu era do fundão, mas era um cara, acho que não muito sociável, sabe? Eu acho que eu gostava de ler, gostava de jogar xadrez. Xadrez. E não estava indo muito, não era a turma muito da balada, da festa, essa coisa toda. Mas estava aí na atividade da Bom escola. aluno? Bom aluno, sempre Nota alta. escola estadual. Boa. E não tinha muita preocupação com a escola para passar de ano, assim, né? Uhum. Boa. Tá, e chegou, agora eu vou trazer um tópico que chegou aos nossos ouvidos, que foi a primeira coisa que teve a descrição. Porque a gente falou que tu foi bem apresentado, né, foi bem visto. E a primeira informação foi, o Tesser já viajou muito. Agora eu vou te pedir, essa viagem era daqui até São Leopoldo, Bento, ou era um pouquinho mais longe? Que legal. Eu espero até com isso ajudar muita gente a ter coragem de viajar também, né? Porque às vezes Esse é o objetivo. a gente tem tantos motivos para viajar e às vezes a gente encontra motivos para não viajar também, né? Mas eu nunca tinha andado de avião e a primeira vez que eu andei de avião eu tinha conhecido uma amiga em Valência, na Espanha, Valência. e naquela época, podem acreditar, não havia internet. Então, eu escrevi... Como é que tu conheceu ela? Como é que conhecer uma pessoa assim, a internet? Ela veio até... Eu morava em São Leopoldo, ela veio até para um intercâmbio com a Unicinos. Ah, tá. E aí eu conheci ela, ficamos amigos. E aí, quando ela foi embora, eu escrevi uma carta para ela, dizendo que eu ia visitá-la. E aí eu nem sabia se a carta tinha chegado ou não, porque naquela época tu escreveu uma carta, tu não sabe se a pessoa recebeu ou Não se ela... chega a notificação dizendo que foi É, entregue. e a coruja não volta, né? E aí não sabe se ela respondeu ou não, se ela respondeu, eu estava no caminho, a carta de volta, e aí eu comprei uma passagem de avião e fui até São Paulo, e depois até Madrid, e depois até Valência. Aí chegou lá, recebeu minha carta? Sim, então ele foi embora. Logo Mais em ou seguida. menos assim. E fiquei lá um fim de semana na casa dela, né? Conheci os amigos dela, a família dela. Somos amigos até hoje. Legal. Já fui depois, ela já veio visitar outras 2 vezes para a mim, eu já fui visitar ela mais outras vezes. E depois de passar lá um fim de semana, eu saí com a mochila que eu estava a viajar pela Europa. Direto ali? Direto assim, simples assim. Já estava ali, né? Com uma mochila. E tava dinheiro? Tinha? Naquela época eu não tinha muito dinheiro, né? Viajava com a mochila e sem nada de dinheiro quase. Então eu tinha comprado um passe flexível de trem, que eu recomendo todos, é uma boa estratégia. Fica aí o insight, né, pra quem tá indo pra fora. E o passe flexível de trem, ele te dá direito a viajar de trem das 7 horas de um dia até as 24 de outro. Acho que existe ainda esse passe flexível, né? E aí tu pode escolher os dias que tu vai viajar de acordo com o teu itinerário. E assim eu tinha então a passagem ida e volta, e tinha um passe flexível de trem lá para viajar lá durante o período. E para as alimentações, basicamente eu usava técnicas de empreendedorismo, vamos falar assim, né? Então eu comprava um pão de sanduíche E vendia. e isso dava mais ou menos 10 sanduíches, e eu gastava mais ou menos 3 sanduíches para fazer aqueles 10 sanduíches. Se eu vendesse 3 sanduíches, eu já tinha os outros 7 para comer. Mais ou menos essa era a base Boa. da Escalou bem. alimentação. Então, se eu chegasse a vender 6 sanduíches, né? Então eu já tinha ainda tinha uma janta mais uma garantida no carga, restaurante, né? Mais uma cara. E assim eu fui andando, fui conhecendo pessoas e fui ficando algumas vezes em albergues, né? Em youth hostel, né? Em algumas vezes, quando eu queria esnobar, assim, mostrar alguma coisa assim. Algumas vezes no trem dormia, algumas vezes na própria estação de trem, que era um lugar
bom e algumas vezes... Era um lugar bom, tinha um banco para mim Isso, sentar. quando tinha um banco, e aí tem vários truques depois, né, que eu posso depois ensinar, não sei se é o caso ali, mas... e algumas vezes eu dormia na rua também. Quando tu ia para o trem, sempre tinha um segurança no trem e queria saber, para que as pessoas não durmam no trem, quer saber que horário que tu vai, né? Então, tu acompanha no timetable das viagens, tu tem que ver um trem que vai sair, por exemplo, 1h da manhã ou 2h da manhã. Então, se ele te pergunta, tu diz, eu vou naquele trem, mesmo que tu não vá, né? Então, tu consegue ficar até aquele horário na estação de trem, e aí tu perde aquele trem, tu tem que sair às vezes, que a estação fecha, e 2 horas depois a estação abre para o primeiro trem, e aí tu volta, caminha. Assim, muitas noites eu ficava nessa situação, ou viajava. Vou na estação rodoviária não, né? Estação ferroviária. Ferroviária. Estação. Isso, ferroviária. E aí eu vou lá às 5 da manhã, né? Quando ela vem o primeiro trem e fala assim, pô, meu trem é às 2 da tarde. Tá fazendo o que agora? Tô vendo, né? O movimento. Eu tô... Mas era muita gente que fazia isso lá, Bueno, isso foi em 96, também numa época que não tinha internet, né? Sim. Então, era tranquilo e ao longo dessa caminhada, eu conheci muitas pessoas também que me ajudaram muito e acredito que tenha ajudado outras pessoas também. Então, tem muitos episódios, né, de estar comendo sanduíche, das pessoas virem, sentarem e a gente ficar amigo. Eu fiz muitos amigos, então, há quase 25 anos atrás, que são meus amigos até hoje. Caraca. E nos visitamos até hoje. Legal. Na Argentina, na Espanha, né? Em Curitiba, muitos amigos que foram feitos naquela época. Então, às vezes passava e dizia, por exemplo, quando tu vai, normalmente quem faz, não sei se esse papo está muito chato, tá tranquilo, mas quando tu vai fazer um mochilão pela Europa, mais ou menos tu escolhe um sentido, né? Se tu vai num sentido horário ou num sentido anti-horário, né? Para não Por ficar, mais que né? tu não tenha uma rota, tu tem um sentido. Tu tem um lado para ir. Então, muita gente que vai, tu acaba encontrando também as pessoas nessa caminhada, assim, encontrei o cara em Barcelona, encontrei no sul da França, e depois, na quarta-feira, estava lá olhando a troca da guarda, em Mônaco, né? E aí depois, na outra quarta, o cara está em Roma para ver o Papa, que o Papa aparece na quarta-feira, né? Então tu vai mais ou menos traçando assim. E aí, aos poucos, quando eu cheguei em Roma, eu já era antigão, né? Comecei em Valência, assim, eu já era antigão no esquema da mochila e do albergue, da comida. Era experiente. Eu já conhecia, eu tinha um endereço de uma casa de estudante, então, quando eu cheguei, acho que na casa de estudante de Roma, eu cheguei, acho que já com umas 6 pessoas que estavam viajando comigo, né? Nós vamos junto contigo, e já fomos lá, e já ficamos todos juntos na casa de estudante, e assim dali a gente foi indo, e sempre todo dia era uma despedida nova e um encontro novo, né? Porque alguns iam para um tipo de lugar, assim, e aí fazia o trajeto. E assim, cada dia era uma experiência, né? Uma história interessante, que quando eu fui tentei entrar para... naquela época, olha só que viagem, como eu sou velho, né? Naquela época não tinha o euro ainda, né? Não tinha então, euro. em cada país que tu ia, tu tinha que fazer o câmbio, né? Caraca. Então, tu tinha que tentar fazer para não perder muito de câmbio, mesmo não tendo muito dinheiro, se tu trocasse... $20, 30, $50, tu tinha que gastar aquele dólar para não ter que desfazer o câmbio, e isso aí também precisava de tu ir em algum lugar para fazer ou desfazer o câmbio, né? Mas aí era uma administração assim interessante. Que loucura. E eu tentei visitar a Hungria, e a Hungria naquela época também era cortina de ferro, né? E naquele ano, naquelas proximidades, acho que isso era 97, tinha estourado uma guerra de Kosovo, acho que da independência da Iugoslávia, alguma coisa ali, e aí se fechou essa fronteira assim, e aí eu não pude entrar em Budapeste, que eu ia, e aí fiquei retido em Győr, uma cidade assim perto da fronteira, fiquei teoricamente preso lá, né? Preso, mas não acorrentado. Não acorrentado, teoricamente preso. Perdeu a liberdade. Grades de ferro. E não sabia o que ia acontecer comigo, porque tu tá lá, né? Fica ali. E
Depois eu descobri, no início guardas não muito amistosos, depois eu descobri que eu ia ser enviado de volta para a Áustria, né, para Viena, onde eu ia então ser uma espécie de extradição assim, amigável ali para voltar para Amigável no papel, né? para fora da cortina Esse amigável é de muito ferro. uma aspas, né? Muito uma. E sabe que uma história engraçada, brasileiro, a gente não sei se tem alguma coisa de colonização, né, que a gente recebeu espelhinhos, foi dado espelhinhos para os nossos índios, né, em troca do ouro, sei lá, né, os professores de história depois esclareçam. Mas eu tinha na minha mochila uma Playboy e Não era um espelho. Né? Era uma Playboy. E eu, lá, o cara não falava comigo, falava em alemão, sei lá, em húngaro, não sei se existe. Né? Numa língua que tu não conhece. E aí eu mostrei para ele uma Playboy e ele, naquele momento, ele fez algum tipo de amizade comigo e agradeceu, e eu dei para ele aquela Playboy, e foi uma coisa linda. Não sei porque que eu tinha uma Playboy dentro da mochila, uma mochila meia contada, né, e tinha uma Playboy, sei lá, que alguma coisa que apareceu na viagem, e eu dei para ele a Playboy. E aquilo nos tornou mais amigos, assim, naquele momento. Aqueles amigos que não se entendem, né? Não sabem o que estão falando. É que é uma linguagem universal. Pegou a revista e assim... Linguagem universal. Friends. Tu chegou em Valência, tu tinha quantos anos? Isso era 27 anos, mais ou menos. 27. E ficou até que idade? Não, eu fiquei viajando lá de mochila 3 meses. 3 meses. É, Tá. 3 Pô, meses. pela 3 história que ele falou, eu achei que ele tinha ficado uns anos, tá ligado? Parece o outro. É que cada dia era uma história interessante, né? Por exemplo, sei lá, eu estou passando agora, deve ter passado 20 dias, e eu estou ali ainda nem fui para a Holanda, que na Holanda, por exemplo, eu esqueci de tudo que apareceu lá, o que eu vi lá eu esqueci, e depois passando da Holanda, que a Holanda ninguém lembra, né? A Holanda ninguém O lembra. que acontece lá fica lá, né? Não sabemos, né? Ninguém se lembra depois de passar na Holanda, depois fui para Paris, depois voltei ainda para Valência. E essa foi uma, assim, cheia de histórias, né? Teve em Florença, quando eu conheci umas meninas, acho que no início da viagem, assim, em Barcelona, e depois elas foram junto com a gente, ficamos amigos, nos separamos, e depois, em Florença, a gente chegou num albergue e só tinha uma vaga. Eu cheguei antes, por causa da viagem do trem, porque eu dormi no trem, cheguei cedinho lá, então eu fiquei no albergue, nós combinamos de nos encontrar no albergue. Quando elas chegaram lá, não tinha mais lugar para o albergue, para elas. Então, eu cedi o meu lugar para elas, na parceria, assim, cedi, e elas ficaram no meu quarto e eu fui para a estação de trem, né? Tranquilo, na boa. Acontece que quando estávamos em Paris, nós do nada nos encontramos. E aí lá em Paris eu não tinha onde ficar. Já estava mais no final da viagem, assim, né? E elas me convidaram para ir para o albergue com elas, que a gente ia dar um jeito de entrar, né? Assim. E lá no albergue em Paris, acho que eu fiquei uns 6 dias entrando no albergue, sem pagar, né? Entrava acompanhado das garotas, assim, e aí lá no albergue que a gente estava, era um albergue que tinha ala masculina e ala feminina. Sim. E aí eu dormia no quarto delas, na ala feminina. Com muita tranquilidade, né? Elas no beliche, eu no saco de dormir, assim. Com seus limites. Tudo dentro dos conformes. Né? E acontece que eu virei uma estrela do albergue, né? Porque aí tinha todos os pontos de encontro, essa coisa toda, e eu saía da ala feminina, né? Então, Imagina estar num hotel que de um lado é feminino e do outro é masculino. Aí o cara sai ali do feminino, né? e aí era legal, o pessoal queria ver, tira uma foto de pijama, como é que é, essa coisa toda, queria saber, toda... Eles queriam uma outra Playboy, tá ligado? Então, tem maluco de tudo quanto é jeito, né? Viajando, e foi também uma experiência legal de ficar por aí. Que coisa muito louca, velho. E sei lá, depois de fazer esse tour pela Europa, no ano seguinte, eu fiz um tour pela América do Sul. América Bom, do Sul. tem que Isso. valorizar os nossos, né? Tem que valorizar os nossos. Primeiro deles, mas depois nós. E depois também eu falei, pô, como é que eu fui viajar para esses lugares? Não viajei para o Brasil, né? Aí depois eu fiz fiz mais umas dentro do Brasil também. Tá, vamos pra América do Sul Vamos para primeiro, América do Sul. daí depois Vamos pro lá. Brasil. Conheci uns amigos em Buenos Aires, já que ficaram meus amigos, fomos para Buenos Aires, e depois eu fui para Chile,
E Que época que tu foi para Buenos Aires? essa primeira vez aí em 98, no ano seguinte, então, 98? né? 98. Por aí, legal. O Brasil nem era penta. Não, ainda era uma cidade boa. O Brasil nem era penta. É. Épocas sombrias. Imagina. E aí depois, nessa época também não tinha ainda muito dinheiro, né? Eu liguei para o escritório da American Express no Chile, aqui do Brasil, e disse que eu estava numa viagem. Tu ligou, tu estava no Chile? Eu estava no Brasil aqui antes de viajar. Aí eu estava com a passagem marcada, já ia na semana que vem eu ia. E aí eu pensei, não tenho cartão de crédito, não tenho muito dinheiro, né? Vou ligar para o escritório. Vou ligar para o escritório da American Express, vou ver o que a gente consegue lá. E aí eu liguei, disse que eu estava fazendo uma viagem a negócios, muito importante. Realmente. E que eu precisava um cartão de crédito lá da American Express, que eu tinha escolhido a American Express. Pode falar American Express? Ei, American Express, venha junto com o podcast. Ei, Amex. Ei, Amex. Cadê o Pix? Ali, né? Ali. Ei, Amex. Pode falar. Então eu fui lá e aí liguei daqui do Brasil e disse, preciso do meu cartão. E aí eles fizeram umas perguntas, ok, você pode buscar o seu cartão lá no Chile. E aí, como eu já estava previsto que eu ia passar pelo Chile, eu fui no escritório da American Express e cheguei lá e falei para eles que eu vim buscar meu cartão. Aquilo foi uma coisa muito louca, né? Que nem eles acreditaram. Como é que alguém, uma mochila nas costas, um cabelo meio comprido, assim... Viajante sempre tem cabelo meio comprido. Sempre. Ali, que não né? dá tempo de cortar, né? Não Vai, vai tu vai. perder dinheiro cortar, tá ligado? Aí eu cheguei lá pro moço do escritório e disse, me dá um cartão. Eu vim buscar meu cartão. Eu disse que ele nem sabia que alguém tinha ligado, nem sabia de nada. Ele disse, não, que cartão, né? O que tu quer? E aí foi muito xalalá. Eu acho que eu demorei, talvez umas 3 ou 4 horas lá dando explicação, dizendo. Me botaram a ligar com a sucursal do México, porque é o México que é ali para a América Latina, em espanhol, é no México. E aí eu saí de lá com um cartão de crédito, carimbado, timbrado, essa coisa toda, com um limite. E aí isso me permitiu também continuar mais uns 60 dias viajando. E aí eu atravessei o deserto de Atacama, e aí fui para La Paz, fiz toda uma civilização pré-inca, Lago Titicaca, Ilha de Urus, e aí fui até Cusco e depois fiz a caminhada a Machu Picchu, né? Isso que foi uma caminhada muito legal. Qual que foi a melhor parte? Vou te pedir. Qual que foi a melhor parte? Machu Picchu? O que foi ali melhor para ti? Aquele nascer do sol, olhando, que tu chega de noite para ver o nascer do sol lá em cima da montanha na caminhada para olhar Machu Picchu, é uma coisa que está em todos os cartões postais assim que tem lá, e aquilo é uma lembrança que é clara e viva para mim, de tu estar sentado assim e tá de noite e aí de repente clareia o dia e tu vê aquela imagem do cartão postal. É uma das lembranças muito boa, né? Legal. Muito boa, uma lembrança muito boa. Mas a civilização pré-inca também tem uns museus muito interessantes. Não sei, professores de história, venham aqui e me ajudem. Né? Acho que teve uma fase em que assim como nós tivemos a cultura boliviana, a cultura também não podia ter, né? Porque os artistas tinham que ser europeus, né? Então tinha pintores bolivianos que assinavam com um pássaro, com um passarinho. Então era muito legal tu ver as pinturas, tudo com passarinho, tudo com um passarinho num canto ou no meio da árvore, alguma coisa para tu identificar aqueles e às vezes o passarinho aparecia só quando tu olhava contra a luz para ver. Então era muito legal as formas de assinatura de obra e para ver que tem muita coisa semelhante, né, entre a colonização também portuguesa Brasil, espanhola, o resto da América. O resto da América, né? Resto da América. Porra, tô jogando. Onde mais seguiu? Mas foi muito legal. E cruzar o deserto, né? Eu não sei se vocês já leram Pequeno Príncipe. Não. Cara, eu não li. Vocês não são. Vocês nunca concorreram à Princesa da Festa da Uva? Porque toda princesa da Festa da Uva já leu o Pequeno Príncipe. Não. Meus irmãos, meus pais. Meus pais já, mas eu não. Aprender a abanar e sem demérito as rainhas e as princesas da Festa da Uva é lindo, né? Ver elas abanando, né? Mas o Pequeno Príncipe então conta lá um trecho lá, a história do cara atravessando o deserto, né?
E eu comprei o Pequeno Príncipe e fui atravessar o deserto de Atacama de ônibus. De ônibus. A pé também é sacanagem. Oh, né? não, né? Porra. E foi uma experiência também muito legal, né? Foi uma experiência muito legal. Olha só, uma estrada, uma rota assim, quase toda em linha reta. Eu estou então no Chile, indo para o norte do Chile, né? Quando eu olho para a esquerda, eu vejo o Oceano Pacífico. Quando eu olho para a direita, eu vejo o deserto. Quando eu olho no horizonte do deserto, eu vejo a Cordilheira dos Andes. Ok? Muito Olha só que viagem. Em qualquer uma das possibilidades, tu morre fácil. Se tu vai para a esquerda, tu morre afogado no mar. Fato. Se tu vai para a direita, tu morre no deserto. Contrário, e né? se tu te salva ao deserto, tu morre congelado nos Andes. Assim. E isso dá é uma visão assim sensacional, né, de ver também até da fragilidade do homem, assim, essa coisa toda, né, a gente Porque chega um ponto na viagem que tu olha pra frente e não tem nada, olha pra trás não tem nada, né? E Então aí fica tu assim. E vê os lados é morte. E os lados é morte. é bem interessante, né, assim, de ver assim, de questionar a fragilidade, de ver que a gente está ali, que a gente vai atravessar, foi também um insight legal dessa Legal. dessa Aí coisa. lembrar do tempinho na Holanda, né? Nesse meio tempo. Não, mas isso aí já tinha sido no ano passado, isso aí já tinha sido no outro ano, já nem Já era outra época, né? Já era outra fase. Não, já tá fraca a memória. Mas voltando pro Brasil, então. Qual que foi o melhor lugar que tu já visitou aqui no Brasil? Caxias do Sul. Fato. Caxias do Sul, Brasil é muito legal, né, cara? Bom, primeiro vamos lá, os lugares que tu foi. Aí depois. Eu não queria. Difícil. Eu não queria parecer que tem um monte de. Que tem carimbo de cada cidade que vai, que tem não sei o quê, porque. É o selinho, né? É o selinho. Não é exatamente um guerreiro que tem que fazer risquinhos no revólver de ver quantas, né, cidades já visitou, que eu acho que talvez mais legal seja o tipo de viagem e não só assim uma quantidade, né? Mas, por exemplo, acho que vindo do norte, assim, eu fui já a Roraima, aí eu fui para a Amazônia, fui para floresta amazônica, eu passei na mata primária, assim, acho que passei uns dias na mata primária e teve um período que eu fui para o interior da Bahia, que tem todos os lençóis, a cidade de Lençol, né, que é a Chapada Diamantina, toda uma parte assim de civilização, é todo um outro tipo de Cultura? Não. de terreno, sabe? Que tu vê lá solo, antigo. assim. Porque o mar estava lá, daí ele saiu, ficou areia e areia. Sim, tem todas sim, umas sim. histórias assim, né? E também é uma coisa muito legal. Depois todo um litoral da Bahia, assim, isso tudo também em albergues de mochila e sem destino e ir para ficar, né? No mesmo estilo Europa, América, tu fez no Brasil. Mas com uma diferença, né? Quando eu fui para o Brasil, aí eu já estava trabalhando no banco, que eu trabalho hoje, e aí eu já tinha até um cartão de crédito meu, já tinha uma coisa assim. E não precisava internacional porque era no Brasil, né? E o estilo era o mesmo, mas aí eu tinha muito mais tranquilidade, Mais né? segurança. De não precisava ser tão maluco assim na viagem. Mas o Pantanal também foi muito legal. Tem bonito, né? Que é tradicional, mas tem uns passeios lá no Pantanal em que tu vai para uma fazenda e tu te inscreve para tu tocar tocar a boiada junto. Então é super barato, porque tu paga só a comida ou só paga o pouso e tu ganha as refeições, mas tu tem que passar o dia todo daí tocando o boi. Tem o chefe lá que vai lá e tu é daqueles os que andam a cavalo. Me perdoem os peões de boiadeiro, que eu estou falando as palavras todas erradas. Mas é trazendo para a linguagem leiga, né? Que é a nossa. Tu é aqueles que andam a cavalo que tu sabe que tu tá junto, acompanhando, mas tem toda uma estratégia, tem um boi ou uma vaca que são os líderes, né? Então, o cara que está tocando mesmo, o chefe dos homens, ele sabe quem é o chefe dos bois, e daí ele comanda o chefe dos bois. E daí o resto segue. E o resto, assim como a gente também segue o chefe dos homens, né? O boi também. O boi também vai segue. seguindo, que outro que desgarra, que daí a gente vai ali, né? Só faz assim, ele já vai seguindo pelo caminho. Legal. Então tem toda uma estratégia, não, tu só acompanha. Então é legal trabalhar alguns dias de peão, assim, né? Eu acho que eu trabalhei 2 dias, eu tenho vergonha de falar, mas
e depois eu saí caminhando assim, ó, tudo assado. Não sei se pode falar isso aí, depois vocês podem. Não vamos cortar nada. Não, então não vou. Não vamos cortar nada. Mas aí saí, quer dizer, gastei tudo que eu tinha ganhado lá para trabalhar, gastei em hipoglós. No fim não Depois, lucrou. quando eu voltei, O lucro foi só a experiência. Dinheiro não. Foi uma experiência boa, mas o que gastei de hipoglós... foi bom quando durou, né? Porque depois... Não faria de novo, por exemplo. Já tá bom. Uma vez já tá bom, mas é um passeio bonito também de fazer, que é diferente, né? Nem sei em que cidade que era isso, talvez a cidade de Miranda, alguma coisa assim, mas acho que tem bastante desse tipo de turismo, que não é exatamente um turismo assim, mas que é legal, né? Show. E tu, antes de tu começar a falar, tu comentou sobre incentivar as pessoas a viajar, né? Tu falou que, pô, servir como... Um exemplo. Um exemplo, exatamente, Gil. Por que tu acha que é legal viajar? Qual que é o motivo para alguém viajar tanto assim? Porque eu, por exemplo, tenta me convencer, tá? Tenta me convencer, porque eu não tenho essa ânsia por viajar. O Brunão tem. Eu tenho. O Brunão, ele quer muito viajar, ele quer muito conhecer os lugares. Eu, não, tô tranquilo, entendeu? O que tu diria para mim, assim? Acho que tem muita gente que viaja, por exemplo, para tirar uma foto, muita gente que viaja para ver os pontos turísticos, mas tu pode viajar também só para conhecer outras pessoas. E aí, tu tem que ir num ambiente onde tu vai conhecer outras pessoas. Bom. Então, eu vou para Paris, mas se tu ficar num hotel, tu não vai conhecer as pessoas e tu vai ver milhares de turistas tirando foto da Torre Eiffel, mas tu não vai ter, não tem ali um ambiente para tu encontrar alguém que tenha a mesma idade que tu, ou os mesmos interesses que tu, ou os mesmos... e quando tu vai em algum ambiente, em qualquer uma dessas cidades, aí pode ser Paris e pode ser Gramado, né? E pode ser Caxias, e que tenha um ambiente propício para isso, eu acho que esse ambiente é que é salutar. A gente está tão segmentado hoje, se tu me permite falar de Caxias, por exemplo, que talvez tenha um lugar para um tipo de idade, aí outro lugar para outro tipo de idade, outro lugar para quem tem carro, outro lugar para quem é gay, pode falar gay, né? Não, porque parece que não podem fazer festas junto, ou alguma coisa assim, né? E que talvez isso percamos todos, né? De não vivermos numa diversidade mesmo, assim, né? De fato. E que muitas dessas máscaras caiam quando tu está viajando, e principalmente quando tu está viajando de mochila. E aí está todo mundo mais ou menos igual, e todo mundo vai ser aquilo que tu conversar aquela noite, aquilo que tu, né? Se tu te tornar uma resenha agradável com parceria, com ali, tu vai ser uma resenha agradável, aquele momento vai valer a pena. Eu acho que isso é uma coisa legal de viajar, por exemplo. Existem aquelas viagens que, tipo, lua de mel e o casal fazem que eles não estão para esse momento de mochilão, por exemplo. Eles estão ali para realmente tirar foto, curtir o lugar turístico. Então tem N casos, tipo, vontade. Se tu quer viajar para fora, conhecer outras culturas, aí faz o que ele falou, tá ligado? Agora, se tu quer ir para tirar uma fotinho, pô, tá sobrando dinheiro, pai. Beleza, me interessou isso aí. Me conquistou. Olha aí, ó. Parcialmente conquistou. O que acontece? Se eu fosse viajar, não tenho muita vontade de viajar só para conhecer os lugares. Torre Eiffel, uma coisa assim, eu não tenho tanta vontade para isso. Mas agora, conhecer pessoas, ter experiências, e isso começa a me atrair. Dica, né? Se eu fosse te perguntar assim, se eu for, por exemplo, tá, eu vou dar um exemplo, mas tu usa da maneira que tu quiser para explicar isso aí. Eu vou, por exemplo, para Paris. Onde é que tu acha que eu devo ficar? Entendeu? O que é um lugar propício? O que é um lugar propício lá? Eu uso Paris só como um exemplo, né? Tu pode usar qualquer lugar. Mas, por exemplo, tem que ficar na estação de metrô lá, tem que ficar nos barzinhos. No hostel. No hostel. Onde é que tu me diria para me ficar? Eu não queria de nenhuma maneira parecer, sei lá, elitista, uma coisa assim. Paris, eu gosto muito do vinho tal. Paris. Mas se Paris, quiser falar, né? Lembranças de Paris. Mas, olha só, tem algumas coisas que eu gosto. Eu vou falar agora, não, cara. Eu não vou falar. Tem algumas coisas que eu adoro em Paris. Mas tem outras que eu... Olha só, vou falar. Semana passada, Eu estava em Paris. eu fui na Orla do Guaíba. E eu fui fazer um piquenique na Orla do Guaíba. Piquenique, Pô, quanto tempo faz que eu não ouço Então, essa palavra, Em cara? Porto? Eu e minha esposa pegamos uma garrafa de vinho, que gostamos Fãs de muito vinho. de degustar bons também. vinhos. Bom.
Pegamos uma garrafa de vinho, pegamos o que nós tínhamos em casa, bolachinha, um bolo, uma coisa assim, uma toalhinha xadrez. Fomos até a orla do Guaíba, não lá no embarcadeiro, que está muito bonito, né? Mas na orla mesmo, na arquibancada. Sentamos na arquibancada, estendemos a toalha e nós degustamos, levamos taças de vidro, assim, De cristal. de cristal, e degustamos um bom vinho, comendo trufas. Trufas um ambulante passou lá e eu comprei para ajudar, né? Mas Claro. trufas do ambulante e as bolachinhas que nós tínhamos em casa, e nós degustamos o pôr do sol e o vinho Do Guaíba. na orla É do a Guaíba. presença, né? Olha só o que eu estou querendo te contar. Em Paris tem a orla do Sena, que é um lugar onde tu pode fazer um piquenique do mesmo jeito que eu fiz na orla do Guaíba. Legal. E esse lugar tem muitos barzinhos com música ao vivo. E, por exemplo, se tu não tá com grana para pagar para sentar nas mesas do barzinho, tu pode sentar do lado das mesas do barzinho, estender tua toalha e comprar teu vinho nos mercados que tem ali em cima. E aí tu vai comprar, do mesmo jeito que tu vai fazer um piquenique, na orla do Sena, com música ao vivo tocando aqui e uma galera divertida passando, essa coisa toda, na orla do Sena. Então, por exemplo, agora tu precisa ir lá para fazer isso? E eu digo, não, tu pode ir na orla do Guaíba, que também é legal, né? Na orla do Guaíba eu também conheci pessoas que passaram, nos cumprimentaram e a gente conversou um pouquinho, e isso também foi legal, porque eram pessoas que estavam passando ali ou abertas para uma troca de ideia, né? Isso, então, quando a última vez que eu fui para Paris, eu fiz um piquenique na orla do Sena, que é um lugar turístico, mas não é o passeio de barco pelo Sena, sabe? Que tu paga lá, sei lá, 100, 200, 300 euros e anda no barco lá. Não, é sentado ali no chão e tomando. Até uma dica, não sei se eu posso, uma dica para tomar vinhos. Pode? Opa, claro, perfeito. Essa aí eu vou pegar pra mim. Tem, Eu também. não sei, depois vocês me avisam se não pode, mas tem um aplicativo que é o Vivino. Pode. Por Pode exemplo, falar, pode Vivino, falar. né? Vivino. O Vivino. Então, Vivino. ele é de baixa, De baixo. Ele é de graça, baixa? Ele é de baixa, aí tu graça? É de graça, tu baixa e tu vai no lugar onde tu quer, e lá tem muitos mercadinhos assim com muitos vinhos, né? Então tu pode tirar uma foto do rótulo dos vinhos e aí vem a classificação dele entre os consumidores daquela garrafa de vinho de todo o mundo, Zica. inclusive com o Uma preço médio aqui no avaliação, Brasil. Então tem a avaliação e o preço médio aqui no Brasil. Então tu tá olhando lá, tá em euro, mas tem vinhos muito bons lá por €1, €1,50. Não é diferente. 2 euros, né? E aí tu olha aqui e diz, ó, esse vinho tá 60, esse vinho tá 80, esse vinho tá 90. E aí tu degusta, tu vai ali, faz para quem não conhece exatamente todos os tipos ou todas as, né? Tu vê as Tem uma safras e o avaliação. tipo de vinho, Ele dá vinhos uma detalhação completa. de Não uvas completa, mas- diferentes, né? Então tu tira a foto do rótulo e já sai uma avaliação para tu ver o que tu está afim de tomar Vivino. naquele momento. Legal, Pô, Vivino. vou baixar pra mim. Aí tu vai ver os preços dos vinhos na França, tá ligado? Não, eu vou Vai vir aqui achar pronto. no Zafari mesmo. Olha só, mas Zafari, Amex e Zafari. Venha também ali, tá o QR Code, né? Tá ali também no teu. Zafari, Do teu lado vem tá cá. ali. Meu lado é Quer líder. beber pro meu lado é aqui. É, meu lado é esse. Quando tu vai no Zafari também, se tu quiser usar o mesmo aplicativo e tu vê um vinho que tu não conhece, e tu pode fazer lá a avaliação, vai sair também do mesmo jeito a avaliação. E aí tu tá tomando alguma coisa que tu vê como é que tá a avaliação, Sim, né? como é que é. Você tem uma ideia do que as pessoas pensam sobre aquilo. Exatamente. Claro que também é eu não estou fazendo propaganda do aplicativo, né, mas Claro. também tu pode também te inscrever no aplicativo, acho que fazer compras lá pelo aplicativo, mas para consulta também é um baita serviço que presta. Perfeito. Uma Deixa roda. deixa eu voltar. Ele te Não. convenceu? Quê? Ele te convenceu a querer viajar? Parcialmente me convenceu. Antes Fala a para minha- outro lugar, é que tu foi muito É, Paris, eu fui- cara, tu foi muito longe, cara. Vamos para Não, outro não, lugar. Mas então, aí que tá, eu não conheço. Tu que tem que me dizer o lugar. Ah, não tá. Entendeu? Ah, então assim, qualquer lugar que tu for, pô, tô indo pra lá, tu vai ligar pro Tess e ele vai falar assim, Vou pô, falar Tess. pra ele, pô, velho, o que tu acha, né? Esse é um lugar que eu poderia te convencer mais fácil. Mais fácil. Buenos Aires. Pô, achei que ele ia mandar Holanda. Achei que era não. Não, Amsterdã. Aí não precisa convencimento, né? Porque tu não vai te lembrar de nada mesmo, tu vai lá, né? Lá é o limbo. Limbo do esquecimento. Tá, Buenos Aires. Olha só, e eu estou falando isso
low cost, né? Que é uma coisa ali para galera de mochila, né? É assim que tem que ser. Acho que não sei se é todo dia, mas sextas-feiras sai um ônibus aqui da rodoviária de Porto Alegre, De Porto Alegre. tipo 5h30, e que chega na estação de trem, na estação de Retiro, que é bem no centro de Buenos Aires, às 10h30, 11 horas da manhã. Tá. Ok? Caraca. Só para tu ter uma ideia, se tu vai de avião, tu teria que, acho que não tem voo direto mais, tem que ir até São Paulo, eu alguma acho coisa que é. assim. Eu acho. Talvez Porto tenha, não sei. Eu acho que não tem voo direto. Então, se tu tá afim, tu compra o vinho, tu leva a tua taça, O mesmo vinho e a tu taça. compra chocolates e tu entra no ônibus às 5h30 da tarde, Dorme? dorme, vai ter filme lá passando, tu dormiu, tomou teu vinho, acordou, tá quase chegando lá, um pouquinho de dor nas costas, Para, né? Se catar, porra. Tá de sacanagem. Logo, cara. Aí pronto, chegou lá 10h30, a estação da rodoviária, né, de Retiro, ela tá, sei lá, a 200, 300, 500 metros da Florida. E a Florida é a rua, é a nossa Júlio aqui, né? A nossa legal. Júlio. Agora a ele nossa contextualizou, né? Agora eu entendi. Agora, a nossa Júlio. Aí tu tá ali, na própria Florida, tem albergue que tem festa toda noite. Aham. Então, tu vai conhecer alguma coisa, tu vai pro albergue e tu vai ficar lá e tu vai de pantufa para a festa, por exemplo, conhecer a galera na festa e tu tá ali em Buenos Aires, né? Além dos passeios, tem o metrô do lado e tem ali, tu pode fazer tudo o que tu quiser de metrô e ali indo de ônibus. E precisa falar o idioma deles pra... Não precisa falar nada. Belo portunhol resolve tudo. Portunhol vai... E lá também vai estar cheio de brasileiros, né? Mas também é uma oportunidade para tu ir treinar a comunicação. É legal isso. Portunhol. E o ônibus sai de lá domingo de tarde e chega às 7h30 da manhã em Porto Alegre. De segunda a 7h30. Segunda a Aí tu 7h30. vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí tu já vai trabalhar. Eu já aconteceu de eu ir jogar futebol sábado de tarde no time dos meus amigos de Buenos Aires. Assim, vem que vai ter um jogo. Eu saí sexta-feira daqui, cheguei sábado de manhã, fomos lá, jogamos futebol, saímos, fomos para a festa, e aí depois, no domingo, eu peguei o ônibus e voltei. E voltou. Caraca. Vamos- Quem quer dar um jeito, né? Não vamos tem fazer jeito, uma mano. trip. Uma trip da hora. Dobrado cast Dobrado cast. pra Buenos Aires. Sabe que eu fui há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, fui com a minha família. Eu tenho minha esposa e tenho minhas filhas gêmeas, Legal. a Luna e a Pietra. Um abraço. Um abraço pras três. pra elas. Abraço para as três. E aí não tinha vaga no albergue e ficamos todos revoltados. E Revoltadíssimos. minhas filhas de 15 anos falaram assim, não, nós não vamos ficar no albergue, não, nós vamos embora então. E aí eu consegui uma vaga no albergue para a gente poder aproveitar a viagem depois. Aquela voga que tu entra no setor masculino, no feminino, e tu fica lá... Não, essa ali foi mais tranquilo. Pegamos... Essa E ali aí, foi no setor de administração do pessoal. Mas O eu tô- colchão inflável lá. eu estou contando que talvez eu tenha passado para minhas filhas a ideia Aquilo que tu- de viajar em albergue, porque num hotel tu não te permite tu conhecer pessoas ou tu interagir, legal. alguma coisa assim. Isso é uma Passou a coisa vibe muito pra legal. elas. Agora elas pensam só em albergue. Pois é. A experiência é diferente. Né? Nem é legal só albergue, assim como se o albergue fosse quase pejorativo, né? Não, Não. mas o próprio albergue lá tem até um rótulo internacional do Youth Hostel, né? Quer dizer, esses são credenciados, tem padrão mínimo, uma coisa assim. Não, o que eu quis dizer é somente albergue. Isso. Tipo, elas só vão ficar em albergue. Claro, Deus o livre ficar. Né? O albergue que é o... albergue, Youth Hostel. Cadê o Pix? É desse lado aí. Gostei. A cada 5 minutos, tá ligado? Não, mas show de bola. Agora, vamos mudar um pouco de história. Tu trabalhou sempre com banco? Como é que... Como é que tu chegou no banco? Não é na questão como é que tu chegou no banco, porque tu comentou que tu já trabalhou em diversos lugares, né? Foi sempre em banco? Foi... Sabe que eu... no primeiro emprego foi ser do quartel. Quartel. Eu fui servir 18 anos? aos 19 anos que tu 19. serve, né? E eu fiz o NPOR e depois do NPOR eu continuei como oficial temporário por 6 anos. Então meu primeiro emprego lá até perto dos 25, 26 anos foi como longo militar, período como militar. oficial temporário. E aí também era
interessante. Talvez lá que eu acho que eu conheci um pouco de disciplina, bastante disciplina, né? Mas, sei lá, em alguns momentos, eu com 20 e poucos anos, eu vou falar comandava, parece muito forte, né? Mas gerenciava lá 120, uma companhia, uma coisa assim, né? Então, inclusive de todas as idades, inclusive os recrutas do ano, uma coisa assim. Então, também foi uma experiência interessante e também para entender toda a grande ajuda e auxílio, é um jeito diferente de ver as coisas, mas um serviço que o quartel, que o Exército presta para pegar meninos de 19 anos e, de alguma maneira, dar um tipo de instrução para eles que é diferente, né? Eu sei que hoje talvez esteja diferente, porque hoje toda a galera já está na universidade, já está encaminhada, a internet mudou tudo, mas também tem um monte de gente que não teve acesso a todas essas coisas que muita gente tem, e que o Exército é um espaço também de aprendizado muito grande, de sociabilização, alguma coisa assim. Para a vida, né? Para a vida, acho que tem uma função importante para a vida depois, a formação. Tem gente que fala, nem que seja para aprender o que é errado. Eu digo, sim, também, mas isso também faz parte da vida, né? As más experiências também são experiências também. É uma maneira de transição, talvez, né? Do adolescente para adulto. Também, né? Funciona como transição. Aquilo que o teu pai não consegue te dizer assim, não, meu filho, né? E lá vai ter alguém que vai dizer não é não e sim é sim. Talvez seja uma boa experiência também. E daí te ajudou muito na questão de disciplina? Acredito que sim, porque mesmo depois, quando eu saí do quartel, é que eu fui viajar, né, as primeiras vezes, né? Então, legal. por exemplo, eu acho que numa ideia de sobrevivência, eu tinha isso muito claro para mim, né? Então, aqui é fria, aqui eu não vou, tudo é festa, não. Já tinha uma ideia. Tinha algumas coisas que não era tudo festa, né? Aqui eu não vou porque aqui eu não sei aonde que vai dar. Aqui eu não consigo voltar sozinho para o meu albergue, aqui eu estou com pessoas que eu não conheço, aqui está muito estranho. Aí às vezes tu também vai usar isso de sobrevivência assim a teu favor. Legal. Aí depois tu saiu de NPOR. Aí, tem uma história que é legal, né? Porque aí junto com essas viagens, assim, que é uma viagem, junto com alguns amigos, a gente criou os Formigos. Os Formigos era 4 amigos, e por isso Formigos, né? Faz sentido. Para quem não entendeu aí, agora ficou claro. E a gente começou como uma banda que fazia uma espécie... os Mamonas Assassinas não existiam ainda, ou mal e mal existiam, né? Mas era sátira musical. Ah, sim, é como... Putz, agora eu esqueci o nome, mas tem uma banda que faz isso hoje em dia também. Não sei agora, mas naquela época tinha uma banda que era a banda Dublê e a banda Formigos, éramos ali amigos, concorrentes, alguma Pedra coisa. Letícia, lembrei, tem uma Essa eu Pedra não Letícia. conheço. Mas então era isso, pegávamos músicas ridículas e tentávamos cantar de algum... Ridicularizar mais aí. Ridicularizar mais, com roupas, uma coisa meio teatral, assim. Mas os Formigos, eles... acho que em 3 anos bem específicos ali, isso tudo perto de 98, 99, 2000, inclusive alguns shows aqui em Caxias, acho que a gente chegou a fazer por ano mais de 120 shows. Caraca. Em cada um desses anos. Então a gente quinta, sexta, 52 semanas, né? Já dá 104 todo sábado e domingo, mas às vezes era quinta, sexta, sábado, alguma coisa assim. Então tinha todo um lance bem de atividade na noite, né? De palco, ator, cantor famoso, essa coisa toda. Tu era cantor, tu era guitarrista? Os Formigos eram os 4 que cantavam, né? Mas eu não tenho muitas habilidades musicais. Se a gente pedisse para te cantar, que eu agora... Eu canto. Feliz aniversário, parabéns a você, aquela lá, né? Mas acho que talvez o ponto era mais a coisa de sátira mesmo musical, né? Então, comédia. Era comédia, uma coisa assim, era legal. Mas os Formigos, eles fizeram um certo tipo de história, assim, né? Até um abraço para o meu amigo Calcinha dos Formigos comigo. Hoje é um empresário famoso aí do mundo da música. O homem agora é importante, tá? Calcinha, vamos trazer o pessoal para monetizar aqui, pode vir. Claro.
Pô, não dá pra levar a sério o cara calcinha, tá ligado? Mas tudo bem, segue o jogo. Depois eu vou mostrar pra vocês umas coisas. Que absurdo. Tá brincando? Ao vivo tu fala isso. Ah, meu Deus do céu. Que absurdo. E aí foi legal. Os Formigos, inclusive, sei lá, tinham um programa de rádio, um tempo assim, talvez fosse os primórdios dos podcasts hoje, né? A resenha, para fazer resenha em rádio FM, que era uma coisa. Depois veio outros programas, né? Que também fizeram isso aí, foi legal. E também deu uma boa experiência, assim. Porque quando eu fui viajar, eu aprendi a fazer malabarismo também, que me ajudava, em algumas vezes ajudava com alguma coisa. que isso ajudava? Então, para monetizar, né, cara? Para monetizar, né, cara? Então, que não faz, né? Não é só vender o sanduíche, mas é vender o sanduíche com aqui, ó, um tipo de... Ali, né? Tu vai fazendo aqui, eles pegam o sanduíche. Aí tinha, com bolinha, fazia assim, com um pouquinho com bolinha, um pouquinho com aqueles de sinaleira, aqueles que tocam para cima com fogo, uma coisa assim. Aquele ali nunca pegou também. Fogo? Não, eu nunca fiz com fogo, né? Mas é o mesmo equipamento, né? Tudo bem, menos mal. E perna de pau, gosto de andar de perna de pau, tudo quanto é aquelas pernas de pau profissional, de amarrar, uma coisa assim, também eu gosto de brincar de... Mas tudo bem, isso aí só passou, que também ajudou no que precisava. E aí depois dos Formigos, junto com os Formigos, eu passei um ano virando a noite com os Formigos e já no banco. Já estava no banco. Isso. E aí foi divertido também. E aí foi desafiador, né? Numa opção foi desafiador. E aí eu saí dos Formigos por diversos motivos assim também, mas encarei o banco com mais força assim no banco. Impressionante como a gente já trouxe bastante bancário aqui, né? Tanto o atual quanto já foi bancário, tá ligado? Inclusive o Zé Natalio do último episódio, ele era bancário também. Do Banco do Brasil, né? Que absurdo. O Zé Natalio era o baixista do Papas da Língua. Que eu não assisti ainda esse, vou ter que assistir, cara. É. Desculpa, tô atrasado. Eu assisto quase todos, hein, cara. Esse aí me passou, hein. E como é que tu chegou no banco? O banco, cara. O banco chegou em mim. O banco chegou em mim, né? Não A sei. entidade Banco do Brasil chegou. Mas eu estava em algum momento naquele concurso público que se apresentou, né, em que eu fiz, e ser aprovado naquele concurso público era uma oportunidade naquele momento interessante, até mesmo de poder viajar mais, até mesmo de dar uma certa tranquilidade para os meus pais, que estavam ficando loucos comigo, né? Porque eu já tinha, sei lá, 30 anos e algumas das viagens sem internet, em que quando eu conseguia ligar para casa a cada 30 ou 40 dias, eu dizia assim, agora eu estou aqui. Não, ontem foi legal, sobrevivi a isso aí. Ontem eu dormi na rua. Passei por dentro de um furacão. Pulei ali. Fui preso, tá ligado? Essas coisas assim. Então, no meio de uma guerra. Então, também foi um jeito legal que ter, assim, né? De dar uma tranquilidade também. E acho que chegou na hora certa. Tudo chega na hora certa, sabe? Vocês que são guri, quem está ouvindo que é guria, assim, que é jovenzito, assim, acho que tem uma pressão muito grande. Eu escutei em alguns episódios, assim, e a gente está falando de empreendedorismo, né? E eu quero falar, eu sou autoempreendedor, né? Eu empreendo em todos os lugares, assim, eu quero ser empreendedor na minha cabeça. E parece que tem uma pressão pelo primeiro milhão, sabe? Parece que tem uma pressão, e agora? Parece que é só depois dele que destrava, né? E o primeiro milhão, e agora? O que a gente vai fazer? E tem uma coisa que eu acredito que a gente só tem que ir se preparando para a aleatoriedade. Tu vê que resenha aleatória, né? Eu não sei, a gente foi do quartel para viagem, para todos os lugares, para Formigos, para Formigos, para banco, mas acho que o mais importante é a gente estar preparado para a aleatoriedade, sabe? Vocês jogam xadrez, que eu vi o episódio do xadrez, né? Quem joga xadrez sabe que nem sempre tu pode controlar o movimento do adversário, né? E aí o movimento do adversário também vai regular os teus próximos movimentos, né? E se tu vai ser mais defensivo, se tu vai ser mais ofensivo, se tu vai... É hora de segurar, é hora de pegar. Mas o importante também no xadrez é ter uma linha de pensamento assim que vai tentar te conduzir até os teus objetivos, né? E eu acho que isso que é mais importante. Então, dá para a gente ficar nunca despreparado, mas um pouco mais relaxado em relação ao futuro, né? Principalmente vocês, né, muito jovens assim. E agora? Pô, a gente conversou, né?
Bradocast é muito massa, cara, é muito massa. E que oportunidade, que riqueza que a cidade de Caxias tem de ter um microfone aqui, né? Não sem desmerecer rádios ou RBS ou todas, sem desmerecer, mas é uma coisa totalmente independente, né? E que tem que ser valorizada, porque esse é um lugar, um local de fala que todo mundo pode utilizar para falar sobre qualquer coisa, que é uma riqueza que a cidade pode ter, né? Então, e vai chegar uma hora que vai dar tudo certo para todo mundo, sabe? Para todo mundo. Chega num ponto que a gente vira meio que um canal de comunicação não tradicional, né? Que é o bagulho que a internet chega, que muita gente fala da morte do rádio, essas paradas, eu não acredito nisso, acho que o rádio sempre vai se adaptar, a televisão também, mas a internet ainda assim é um negócio muito forte, a gente vem como meio de comunicação, principalmente de Caxias, né, porque a gente é daqui, então realmente um negócio muito importante, que é uma maneira de comunicação nova, né? O podcast, começou no Brasil em alta, começou na pandemia, podemos colocar. Então é muito nova, é muito recente e pode ter um caminho muito longo por aí, porque é o que tu falou, a gente dá lugar de fala para muitas pessoas. Então isso é muito importante. E tem não sei se vocês gostam de ler também, né? Eu vou falar de um livro que eu li que foi Sapiens. Eu gosto de ler bastante, tá? Mas vocês já leram Sapiens? Não, mas já ouvi falar. Sugerimos ler Sapiens. Tem várias coisas que Quase são legais. comprei esse Uma livro, breve história da humanidade. Eu não estou autorizado a falar nenhum resumo em torno do livro, né? Mas tem duas coisas que eu achei que foi muito legal no livro, que é um spoiler ali para vocês. Que uma coisa que fez com que o ser humano sobrevivesse, e não os dinossauros, ou não o mico-leão-dourado, ou não outros que se extinguiram, foi a fofoca. Porque um macaco sabe dizer, através de sinais, que tem um perigo. Ele grita e todo mundo sabe que está em perigo. Mas só o ser humano era capaz de fazer fofoca. Olha, tem um leão ali, acho que ele brigou com a leoa, porque se ele está aqui nesse horário é porque a leoa mandou ele aqui para pegar alguma coisa assim, então todo dia de tarde, quando está chovendo, ele aparece por aqui e aí é perigoso para a gente ir para lá. E foi a fofoca que talvez fez com que o ser humano sobrevivesse, né? E eu acho que o podcast, ele supre esse tipo de coisa de fofoca também, né? Porque como é um bate-papo que tu pode resenhar, ele também é interessante nesse ponto, né? Então, talvez o podcast resenha é a coisa que vai fazer com que o ser humano continue se comunicando e aprendendo de um jeito diferente. Assim, posso dizer que existem N casos de pessoas diferentes, mas a grande maioria gosta de aprender, de uma maneira divertida, de uma maneira leve, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta só de dar risada. Tem gente que procura diferentes maneiras, e podcasts são muito abrangentes a esse ponto. Uns tu aprende, outros tu aprende de maneira mais séria, outros mais tranquila, outros técnicos, né? Outros é só fofoca, que a gente falou, outros é só entretenimento, então existem casos e casos. Mas fofoca até não só a fofoca aquela da televisão, aquela do artista de novela, mas a fofoca no sentido de papo informal mesmo, de conversa informal para aprender através da informalidade também. Sim. Informalidade, perfeito. Que querendo ou não é o que mais acontece hoje, né? Sim. A gente não acaba não tendo noção disso, mas hoje, onde a gente mais aprende, e eu vou usar a palavra se desenvolve, mas tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Né? É com a fofoca. É complicado isso aí. É perigoso. Perigoso. Tem que usar da maneira certa, né? Perigoso. E aí no banco tem todo um lance, moçada, de propósito também. Mesmo que não pareça assim, né? Mas se a gente, como é um banco de varejo, talvez eu não esteja, eu sei do Heitor que veio aqui, né? Um cabeçudo que sabe todas as coisas. O Heitor é mega inteligente. Só para deixar claro, quando tu fala banco de varejo, o que tu quer dizer com Eu isso? trabalho no Banco do Brasil, mas Perfeito. o banco de varejo é um banco... Um dia tu chega lá para saber isso aí. Tô brincando. Sei lá, lojas Renner é uma loja de varejo, né? Então... Perfeito. Quando tu atende um público. segmento, é o varejo mesmo. É um público mais geral, né? Tem o mais... banco de varejo, banco comercial, banco de investimentos. Tem... Isso, eu não trabalho só com investimentos, mas eu tenho uma porta giratória. Todo mundo que passa pela minha porta giratória vai querer falar comigo, tem né? acesso a ti, perfeito. E que eu vou conversar sobre o que a pessoa quiser conversar, né? Então, pode ser uma que ela precisa de dinheiro, outra quer guardar seu dinheiro, outra sabe de poupança, outra as formas que o governo usa para dar dinheiro lá, né, através dos auxílios. Perfeito.
Então também tem para o varejo, para a grande gama de pessoas que são os menos esclarecidos, mas os mais esclarecidos, eu não estou falando de valores monetários, tá? Mas eu estou falando de gente que às vezes não tem acesso à informação do que fazer, que também tu pode esclarecer e comunicar para eles de coisas, né? Eu ligo para empresário e às vezes eu digo para o empresário, olha, a taxa Selic estava 2,75 e agora ela está 12, né? Então ela subiu 5 vezes aí nos últimos meses. Eu digo, poxa, não tinha pensado sobre esse patamar, nessa coisa. Então a gente pode também discutir, e esse é um tipo de informação, de comunicação que tem que ser feito também, né, pelos bancões. Que isso serve para movimentar o varejo assim como um todo também. Espalhar informação, né? Deixar todo mundo mais informado. Ou sei lá, previdência privada. A gente não está discutindo agora qual é a melhor empresa, o melhor, mas as pessoas todas entenderem a diferença de PGBL e de VGBL, as pessoas todas entenderem que, principalmente jovens, que terão que trabalhar até os 65 anos, depois da reforma da Previdência, né, precisam ter uma previdência privada para que possam, quando se aproximar aos 65 anos, ter um tipo de recurso que possa ser resgatado vitaliciamente, né, e que funcionará como uma aposentadoria, como foi a aposentadoria para os nossos pais. Né? Esse é um tipo de conceito que tem que ser difundido assim, também, e que é um propósito interessante assim, do banco. Finanças pessoais também, né? Eu digo, a gente falou da pressão, né? Mas claro que é bom ganhar 1 milhão, né? Como que tu pode fazer? Pô, essa do 1 milhão, sabe o que me lembrou? Vocês já pararam para refletir o seguinte: a gente está muito mais perto de virar milionário do que o Elon Musk. Porque o Elon Musk, para virar milionário, ele tem que perder bilhões. Entendi. É verdade. Ele tem que perder uns 270 bilhões. Ou comprar muita coisa. Eu acho que mas ainda vai estar, né? E ainda vai ter. Ainda vai estar no nome dele. Tem uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Tu vai pegar bem isso. Tu sabe quanto que é 1 milhão de segundos? Assim, vamos dizer em dias, em anos, em meses, sabe quanto que é? Não. Quanto? 13 dias, tá? 1 milhão de segundos, 13 dias. Pô, legal, né? Legal. Sabe quanto que é 1 bilhão de segundos? Mais ou menos. Não faz ideia? Mais de 33 anos. É complicado. Pois é, né? Agora imagina o Elon Musk perder 33 anos. Pois é. Agora, nesse contexto assim, né? Tem que começar. Não precisamos ter pressão para o primeiro 1 milhão, mas tem que ter pressão para o primeiro real. Essa é uma pressão que eu acho que tem que ter. Porque se dinheiro acumulado é dinheiro no tempo, quanto antes, e aí melhor. Cada segundo importa, né? Então, hoje mesmo tem que formar R$1 de sobra para investir, né? E aí que depois a gente passa de fase para ver se tu vai investir no que tu quiser, em renda variável, em renda fixa, em poupança, em CDB, em tesouro direto, mas o primeiro real ele é o mais importante, o segundo é o segundo mais importante. Sempre aquilo que vem à frente é o mais importante, né? Se tu tem 100 mil investidos, o mais importante é aqueles 5 mil que tu vai aportar depois, em algum momento. Quando tu tem R$0 investidos, o mais importante é os R$100 que tu vai começar. Eu acho que essa pressão tem que ter para começar, para entender. Eu conheci pessoas que ganham muito e conheci pessoas que ganham menos do que as pessoas que ganham muito. Eu conheci pessoas que têm dinheiro guardado e eu conheci pessoas que não têm dinheiro guardado. E entendi que não tem muita relação entre o que elas ganham e o que elas guardam. Muita, né? E que dinheiro guardado é que nem caloria, sabe? Se tu gasta calorias, tu fica mais magro, né? Se tu come muito doce, tu fica mais gordo, né? E essa é uma relação que tu tem que pesar todos os dias. Se tu gasta mais do que tu ganha, tu diminui a tua quantidade de dinheiro. E se tu ganha mais do que tu gasta, tu tem uma parte daquele dinheiro que tu pode investir, né? Então, é uma relação tem que ser avaliada constantemente. Que tem que ser avaliada constantemente
para que tu gaste menos que tu ganha. Ah, eu ganho muito, mas eu gasto muito mais do que muito, tu tá ruim. Né? E eu ganho menos, mas eu consigo gastar menos do que eu ganho, tu tá melhor. É que a título de comparação, muitas pessoas veem pessoas que estão num patamar maior que ela e imaginam, nossa, eu com esse dinheiro, ia estar com bastante dinheiro. Ia comprar Mas uma com a Ferrari, cabeça comprar do que está gastando agora. Quando ela chega naquele patamar, ela vai se adaptar àquilo e vai gastar aquele dinheiro. Tá ligado? Não tem jeito. As pessoas se adaptam àquilo que elas ganham, elas gastam. A não ser que tu controle, né? Sim. O ser humano tem a tendência de ver um númerozinho lá na conta bancária e assim, tem dinheiro, vou gastar. É uma tendência muito grande. Tem muito aquela assim, pô, eu recebo 3 mil reais por mês. Vamos botar assim, né? Eu recebo 3 mil reais por... Não tô falando de mim. Eu recebo 3 mil reais por mês. Ele ganha milhões. Isso é Claro, nada. claro que ele ganha milhões, né? Aí, pô, eu recebo 3 mil por mês. Beleza. 2 mil gastei pra minha família, pra minhas compras, sabe? Porque eu preciso, sobrou 1.000. Pô, o que eu vou fazer com esses... Aí que tá. Esse que é o pensamento que eu vou mata. fazer com esses 1.000? O que eu vou fazer com esses 1.000? Esse é o pensamento que mata todo mundo, cara. Esse é o pensamento. E... Pô, a coisa mais importante que tem é começar a poupar. Eu uso a palavra poupar, mas desde o início, cara. Pô, se tu ganha 300 reais por mês, tu não tem custo nenhum, né? Vamos ser honestos. Se tu ganha 300 reais é porque tu mora com teus pais, é porque tu tá fazendo um estágio, provavelmente. Então, tu não tem custo nenhum. Por que tu vai gastar todos esses 300 reais, né? Será que não é válido tu gastar pelo menos 200 só e guardar 100? Já é o início. Já é 1/3 da tua renda que tu tá guardando. Tá tudo, o Insta hoje mudou todas as relações, né? Porque todo mundo no Insta sabe tudo, né? Então, se tu olhar no Insta, tu vai ver várias pessoas que vão te dar... É só tu fazer aquilo que eles falam que tu vai ser feliz, vai ter dinheiro, essa coisa toda. É só tu abrir o WikiOption e ficar rico. Então, tem algumas dicas que assim, olha só, eu economizei R$2 aqui, porque eu não sei o quê, o pão é mais barato aqui. Eu não sei dizer o quanto beira a mesquinharia, sabe? Ou 2 para lá ou 2 para cá. Eu acho que mais é na cultura mesmo, de ser lean, de ver aquilo que tu precisa e aquilo que tu não precisa. Perfeito. Tem uma teoria, é uma corrente de pensamento, que é Lean Fire. Lean e de FIRE, que é financiamento para aposentadoria, de retirement. Vamos supor que vocês estão pensando em se aposentar, né? Vamos supor que vocês estão pensando em se aposentar. Eu já tô. Eu digo, o que vai se aposentar no futuro? Vai ser parar de acumular ou de trabalhar, né? Quanto vocês precisariam para sobreviver, sabe? Eu digo, quanto é o lean de vocês, né? É 2, é 3? E aí, 2 milhões. É 2, é 3, é 4 por mês, é 10, é 15, né? O quanto que seria? Porque a gente talvez tenha uma cultura antiga ou de ser acumulador, né? E aí a gente pensa assim, não, eu já acumulei tanto, agora que eu não vou parar de acumular, eu vou acumular tanto, né? Mas em algum momento, a gente estava falando de segundos, né? De dias, tu tem que começar o quanto antes, porque cada segundo importa, né? Mas também em algum momento tu vai ter que parar, porque também cada segundo vai importar para o outro lado, de ter tempo a mais, né? Então tem que a gente achar e eu digo isso, eu que sou um velhinho agora, que tenho que ter esse tipo de pensamento na cabeça, né? De dizer, ok, e aí como é que a gente vai fazer a segunda metade, como é que vai ser? São as etapas da vida, né? Quando tu tá ali, quando tu é bebê, o que importa para ti é comer, né? Quando tu vira adolescente, o que importa pra ti hoje é pegar a mulher. Com adolescente, dá pra... Sabrina, um abraço. Não vou falar nada do que eles estão falando. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu também não. Sou compromissado. Ninguém falou nada. Você ouviu alguma coisa, então é mentira. Né? Toma cuidado. Holanda. Voltamos ao Holanda. Voltamos. Caraca, olha ali o moinho, tá ligado? Mas são as etapas da vida, né? Quando tu é... Adulto. Quando tu passa dessa fase de jovem para adulto, a tua visão é dinheiro, né? Tua visão é dinheiro. Todo mundo passa por essa visão. Ali chega... Para mim começou antes, para mim começou com 16 anos, mas geralmente a partir dos 22 anos o cara já começa a ter essa visão. Pô, é dinheiro, preciso de dinheiro, preciso construir, né? Pelo menos deveria, né? Pelo menos Tem deveria. gente que... Pelo menos deveria. E a próxima etapa da vida é exatamente aquela. Pô, tu já está com 50 anos, já está com 55, 60 anos. Será que agora realmente é o momento de acumular ou começar a gastar?
Porque as pessoas ficam pensando assim, pô, eu vou guardar uma maior quantidade de dinheiro que eu conseguir para mim me sentir seguro depois. Mas e a tua vida? Quando é que tu vai viver ela? Tu vai deixar para os teus filhos viverem? Vem de bacana aquela ideia de, pô, eu vou acumular tanto e dar para os meus filhos. Só que é a tua vida que está em jogo. Entendeu? Os teus filhos ainda nem nasceram, sabe? Nem foram planejados. E tu já está pensando neles. Tem que pensar em ti também. Tua vida. É tu que está vivendo a tua vida. E tu pode aproveitar a tua vida com teus filhos também. Vai Perfeitamente. viajar com teus filhos, tá ligado? Deixa eles Não construir. precisa sofrer a tua vida para dar um bom conforto para os teus filhos. Entendeu? Tu pode equilibrar os dois. É que a vida não tem que ter sofrimento, né? Tem que ter Perfeito. trabalho, tem que ter tudo, mas acho que é sensacional essa linha de pensamento, né? Porque tu precisa começar logo, não pode perder tempo, não temos tempo a perder, vamos começar logo, vamos nos preocupar, mas vamos viver e vamos curtir a vida. Perfeito. E em algum momento a gente vai também só aproveitar a vida, né? Eu estava caminhando sábado de manhã e estava um senhor na minha frente e o senhor estava de chinelo e ele estava arrastando os pezinhos. Sabe como é que é? Sim. E eu comecei a pensar quanto dinheiro ele tinha. Que legal. Sabe por quê? Óbvio que eu não faço ideia quanto dinheiro ele tinha, né? Mas o que eu queria chegar era que diferença faz quanto dinheiro ele tinha se ele já estava arrastando os pezinhos. E arrastando os pezinhos eu pensei, ele não consegue mais viajar. Ele não consegue mais ficar na dúvida se vai para Orla do Guaíba ou para o Rio Sena, porque ele não pode, com aquele caminhar, ele não vai mais conseguir ir para muitos, ele vai para alguns lugares específicos que recebam, né? E isso limita muito. E aí eu digo, que diferença fazia quanto dinheiro ele tinha se ele estava arrastando os pezinhos, né? E aí a gente tem que começar logo, porque em algum momento tu tem que começar a aproveitar do outro lado sem arrastar os pezinhos ainda. Vai parecer estranho o que eu vou falar, mas tu tem que começar logo para terminar o quanto antes, né? E não é terminar com a tua vida, mas terminar com o serviço que tu tem para tua vida. Pra poder começar a viver ela, tá ligado? Viver de fato. Não é à toa que hoje a gente vê a maior parte dos bilionários continuam trabalhando, na verdade, não só trabalhando, mas trabalhando na maior capacidade que eles têm e não por dinheiro, né? Não é por A dinheiro. gente vê, por exemplo, o exemplo do Elon Musk. Ele deixou claro que ele quer disponibilizar a internet de graça para o mundo, né? Ele falou que esse é um dos objetivos dele. Então ele não está mais só fazendo aquilo por dinheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro enquanto ele estiver fazendo, mas o objetivo Mas dele é não por propósito é também. o propósito dele. E tem esses outliers também, eles são outliers, né? Sim. Eles também vão ser sempre uma exceção de sucesso, né? Sempre vão ser. Ele comprou o Twitter, né? Pô, Comprou o Twitter. quando é que tu pensou na tua vida que tu ia comprar o Twitter? Em alguns momentos já. Tu já pensou nisso? Não. Eu O fiquei que tu intrigado. queria comprar que tu pensou em comprar? O que tu queria comprar que tu pensou em O comprar? que eu pensei em comprar? Hoje, o que tu pensou em comprar hoje? O que tu pensou em comprar Hoje, hoje? o que eu pensei em comprar? De verdade? De verdade. Eu pensei em comprar um teclado de computador, tá? O sem fio. Isso. Foi isso que eu pensei em comprar hoje. Não comprei, mas foi o que eu É o pensei. que eu pensei de comprar, eu sei. Eu pensei em comprar um pote de açaí. Pô, Mas daí eu pensei, tá muito frio, eu não pensei Não em comprar vou. isso. Pô, o que eu pensei em comprar? Eu não sei se eu Tu não pensei em pensou em comprar. comprar alguma- nada hoje, Pensei em Bruno? comprar esse teu relógio aí. Já vi que nós vamos fazer negócio. Tem hoje no Bradocast. Já vi que nós vamos fazer negócio, é hoje. Ah, pensei em comprar algumas coisas aqui pro estúdio do Broadcast. Mas mentira, isso aí. Que mentira. Tentei ganhar uma média com os dois aqui, infelizmente não deu certo, pessoal. Tentei o relógio, tentei os equipamentos, não consegui nada. Esse cara é uma farsa. Terceiro, vamos lá. Se tu fosse, pra encerrar da mesma maneira, se tu fosse dar 3 dicas agora pra um jovem que tá te assistindo, que dicas tu daria? Sobre o quê? Vida. Tu decide. Pariu. Que seja viagem, dinheiro, vida profissional, vida emocional, espiritual. Holanda. Legal. Acho que tem que curtir a vida, tem que aproveitar. Acho que tem. Eu só te fazer um parênteses antes, desculpa te travar. Mas assim, a gente já teve essa discussão quando o Jairo e o meu pai veio aqui, É mesmo? a gente fazer um podcast, a gente teve a discussão sobre aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? E aí a gente entrou, aproveitar a vida, ir em festa, ir não sei o que, beber bastante, ficar louco, sabe?
E aí eu trouxe um ponto assim, isso não é aproveitar a vida para mim. Eu não aproveito a vida dessa maneira. Então é bom deixar claro. Às vezes tu ficar em casa, assistir uma Netflix, tu tá aproveitando a vida da melhor maneira para ti. Entendeu? Para ti tu tá aproveitando a vida. Talvez tu ir numa festa, ficar louco, para ti é a melhor maneira de aproveitar a vida. Talvez para ti sentar, ver um pôr do sol com um vinho e um queijo, seja a melhor maneira de aproveitar a vida. Gosto, que é aproveitar gosto a vida? da ideia, porque aproveitar a vida, eu acho que é aonde tu coloca mais energia e aonde tu coloca mais potência. Eu acho que o Clóvis de Barros fala sobre a potência, né, de viver, né, falando de alguns filósofos, que ele descobriu que ele queria ser palestrante quando ele viu que ele estava com potência para inventar aquela palestra que ele inventou lá, que ele falou do petróleo, né? E eu acho que essa é a curtir a vida, né? Aonde tu te descobrir que tu é potente naquilo que tu está fazendo, aquilo é aproveitar a vida, porque é aqui que eu estou com potência, né? E, de fato, não é... quem é que disse que quer beber ou quer ficar acordado de noite ou não, né? É onde tu identificou a tua potência, ali que é curtir a vida. Quando falam para jogadores, não, entra em campo e fica feliz, joga com alegria, essa coisa... Aonde tu está jogando com alegria, isso é curtir a vida, né? E aonde tu está te estressando... mas para jogar futebol, como é que tu está estressando para jogar futebol se é o que todo mundo gosta? Ali está a potência. Acho que curtir a vida identifica onde que tu tem potência e ali onde tu tem potência é que tu tem que curtir a vida. E eu digo curtir a vida com potência é sem a pressão das coisas chatas de adulto, assim, né? Então, curte a vida que vai vir. Isso é uma dica, eu acho que é interessante. Perfeito, sim. A minha maneira de aproveitar a vida é viajar, conhecer o mundo. Qual que é a tua? A minha maneira hoje de aproveitar a vida, eu Ele vai diria ser filósofo. Não. Hoje a minha maneira de aproveitar a vida é me desenvolver. Boa. Tanto profissionalmente, quanto intelectualmente, espiritualmente. Essa é a minha maneira Cara, de e aproveitar. viajar é uma maneira de se desenvolver. Por toda a experiência que ele falou, tá ligado? Sim. Conhecer Sim, claro. pessoas, culturas, religiões novas. Maneiras Por diferentes. isso que eu disse, viajar para conhecer um ponto turístico não me atrai. Perfeito. Porque acaba não me desenvolvendo. Então não vou ter como aproveitar aquilo. Mas agora, indo num lugar, conhecendo as pessoas, viajando para conhecer as pessoas, pegando o ônibus aqui em Porto Alegre, ficando lá em Buenos Aires e aproveitando aquilo com pessoas diferentes, conhecendo novas culturas, isso eu vou estar me desenvolvendo. Perfeito. E eu vou estar aproveitando ao mesmo tempo. Perfeito. Esse é meu aproveitar. Legal. Cirúrgico. Mais 2 dicas. Ele esperava que a gente não que a gente ia, ia tá ligado? esquecer, né? Sei lá, depois eu penso em umas melhores, mas eu acho que quando a gente traça um caminho, a gente, de chegar no topo de uma montanha, nem sempre tu vai subir em linha reta. Bom. Tu tá subindo e quando tu tá fazendo uma trilha, às vezes tu tem que descer um pouquinho, Para depois subir mais. e aí depois tu anda meio de lado, e aí depois tu sobe, e às vezes tu nem vê e tu faz toda a volta na montanha até chegar lá em cima, né? Eu acho que é legal ter essa leitura de que nem sempre a gente vai só para cima reto, né? E às vezes tu pensa assim, poxa, eu tô descendo, eu tinha que ir lá para cima e agora nesse momento eu tô descendo. Mas descer também faz parte do caminho. Que tu tá ligado no teu objetivo de chegar lá no alto da montanha e descer vai te ajudar a chegar talvez lá em cima mais rápido. Bom. Faz sentido. Não, faz sentido. Total. Será que ficou bom? Não, faz total sentido. Faz total sentido. sentido. Profundo. Tem mais uma, Tessa? É aí que tá, ele tá pensando. Eu tô pensando porque vocês estão... Agora nós vamos Tudo bem. ali, cara, vamos ver. Mas isso é resenha, né? Que a resenha tanto faz, né, cara? Tu vai qualquer coisa, tu vai, né? Eu tenho trabalhado bastante com pessoas e com vendas. E todos os empregos, para mim, trabalham com pessoas e com vendas. Porque sempre tu vai ter alguma outra pessoa para interagir e sempre tu vai ter que vender qualquer coisa, nem que seja teu discurso, tuas ideias. Quando tu trabalha com pessoas e com vendas, também é importante o trabalho em equipe. Então, acho que pensar assim, eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de pessoas só. Eu gosto de trabalhar, mas não gosto de vendas. Ou eu gosto de trabalhar, mas não gosto de trabalho em equipe, alguma coisa assim.
Acho que tudo que tu for fazer, tu vai precisar ter poder de argumentação para vender tuas ideias, para vender teu peixe, para vender também o que tu tem que vender. E tu vai precisar também de pessoas para te ouvir, de pessoas para tu interagir e para tu convencer. E que motivação não é uhul. E que às vezes a galera acha que vamos lá, pessoal, é motivação agora, uhul, vamos nessa. Mas tu tá trabalhando com pessoas, tu tá tendo que vender tuas ideias e às vezes tu sabe que tu tem que fazer algumas coisas e tu está motivado para fazer aquelas coisas, mesmo que tu não saia gritando uhul e pulando na rua. Às vezes tu quer emagrecer e tu quer comer menos sobremesa. E tu não está motivado para comer menos sobremesa. Tu gostaria de comer sobremesa. É quase um sofrimento tu não comer sobremesa, mas aquilo está te levando... Tu está motivado para não comer sobremesa, porque aquilo, mesmo que não seja o que tu queria, tu está... Tu tá ciente que aquilo faz bem pra ti. Tu tá cumprindo o teu objetivo. Tu não quer ir para academia, porque hoje está frio, mas tu entende que se tu for para academia e tu for fazer o que tu gosta, a atividade física na academia, aquilo vai estar te fazendo bem e vai estar te ajudando a atividade a ter mais saúde, né? E a gente está firme sabendo, eu não estou motivado para ir na academia, mas a minha motivação é que eu sei que é necessário ir na academia. E essa é a motivação que eu acho que é mais importante, né? Não é a do RU, mas eu preciso fazer atividade física porque isso vai postergar a minha vida, a minha potência, a minha capacidade de viajar, e é por isso que eu vou mesmo apesar da chuva. E quando a gente vai na academia, a gente nunca sabe quando que fez a diferença. Talvez para guardar dinheiro, a gente nunca sabe quando que fez a diferença. Eu vou e malho muito, e me olho no espelho e eu nunca noto diferença, sabe? Tu não sabe quando que fez diferença. Para que eu estou indo hoje se eu estou aqui e meu muque está igual ao que estava ontem, sabe? A gente nunca sabe quando que fez a diferença. Mas ao longo do tempo que a gente está falando, a gente vai ver que fez diferença tu ir para a academia e fez diferença cada dia que tu fez alguma coisa diferente no rumo do teu objetivo, aquilo que fez a diferença. O maior problema é que a gente, se comparar, todo mundo se compara, né? Uhum. Melhor de tudo é tu se comparar consigo mesmo. Só que quando tu vai e tu te olha no espelho e tu faz bodybuilder, assim, faz as poses, assim, as coisas, tu analisa o teu corpo hoje, dia 4, né? Hoje é dia 4. Hoje é dia 4, mas, pô, quando tá saindo isso aqui eu não faço ideia. Bora. Hoje é dia 4. Hoje é quando o ouvinte quiser. Hoje é o dia que o cara que estiver ouvindo quiser. Vamos usar diferente, então. Sensacional. Hoje é o dia D. É o dia D. Pronto. O dia D é hoje. O dia D do quê? Hoje é o seu dia. Dia D o quê? Não sei. É dia de alguma coisa. Mas não Boa. Sei. Então, hoje é o dia D. Tu vai lá e se olha no espelho no dia D. Como eu disse, as poses e tal. Tu se olha no espelho e tu fala, legal, tô desse jeito. Aí no dia C, né, amanhã, na verdade seria E, né? Pra seguir a lógica, seria D, o cara tá voltando no tempo. Cara. Aí no dia E. No dia E, tu vai lá e tu vai na academia e tal, e tu se olha de novo, faz as poses e tal, autoestima, beleza. Aí tu fala, pô, não mudei nada. Né? Não mudei nada. Só que tu tá olhando uma fração de tempo. Uhum. Tu tá te comparando com ontem. Então é óbvio que tu não vai mudar nada. Mas agora, tu já tirou uma foto tua de 1 ano atrás e todos os dias foi na academia e se olhou depois? O dia Z vai ser diferente. O dia Z vai ser diferente. O dia D pro dia E vai ser igual. Mas agora, do dia E pro dia Z vai ser diferente. É boa, boa. E aí, essa leitura... Imagina essa leitura para mim, que tenho quase 52 anos. Eu digo, é muito louco eu pensar que eu tinha 18 a 34 anos atrás. Né? E sim, fez diferença. Cada dia que eu fiz alguma coisa diferente, fez diferença. Cada experiência nova que eu injetei potência e quis e tive para contar a história, fez diferença na forma que a gente chegou até aqui. Né? Uhum. Cada dia que tu levantou da cama e disse assim, hoje vai ser... vai ser diferente. Bom, vai ser ruim.
Que da hora. Não importa o que for, vai encarar. Vai. Foi bem, Tesser, nas dicas? Foi bem? Foi bem, pô? foi bem. Bom, vocês pegaram de surpresa essa, né? Esse que é o segredo. Eu gosto da arte do improviso. Tu mostrou que tu realmente sabe muito bem da arte do Pô, não é à improviso. toa que ele teve uma banda Formigos, né? Tu ia esperar o quê dele, pô? Realmente agora tu me destruiu. Tesser, muito obrigado pela tua Obrigado participação. pela Obrigado, cara. A gente é muito grato por cada história que tu contou. Convenceu o Carlão a viajar? Parcialmente. Tudo bem, eu trabalho no resto. Boa, Deixa vamos. comigo. E depois eu dou umas dicas também. A Tem questão dica. é que assim, tu me motivou, tu me incentivou emocionalmente, né? Agora o Bruno veio com o dinheiro, daí fecha todas. Não, cara, mas aí dá pra fazer lance mais econômico, essa coisa toda, cara. Pô, dá pra ir pra Buenos Aires de pulsão, moleque. Vambora. Só brincando. E galera, otimismo. Eu acho que assim, a gente falou tanto de aleatoriedade, né? E de tanta história de sobrevivência, se a gente pensar assim, né? Mas eu acho que se eu sobrevivi, vocês vão sobreviver, vocês todos vão sobreviver assim. A gente tem que encarar com inteligência e pronto. E acho que é menos pressão e mais otimismo, mais curtir a vida no sentido de colocar potência, que eu acho que a vida está aí, é boa e a gente vai ser feliz. Perfeito. Isso, perfeito, Tesser. E Vai falar alguma coisa? vou agradecer ele, né? Tá, eu ia agradecer também, tudo bem. Mas, Tesser, de verdade, muito obrigado. Que nem a gente comentou antes contigo, a gente teve pessoas falando muito bem de ti. E agora a gente vai se tornar pessoas que vão falar muito bem de ti. Que isso? Porque é incrível, cara. Sabe? Conhecer, eu vou usar essas palavras assim, mas tu interpreta da maneira que tu quiser. Mas assim, esse alto astral, sabe? Vibe boa. É uma Obrigado, coisa cara. diferente, sabe, cara? É uma energia diferente que circula. Perfeito. Então, de verdade, eu e o Bruno estamos muito felizes pela tua participação. Muito obrigado, eu que agradeço, cara. Eu já era fã de vocês aí, vou continuar assistindo e torcendo para vocês serem muito reconhecidos pelo destaque que vocês têm na comunidade de Caxias mesmo. Perfeito. Muito obrigado, Tesser. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Deixa o like, compartilha tudo que eu já falei. E é isso. E é isso, muito obrigado. Tamo junto, valeu.